Você já percebeu como a juventude de hoje vive uma das maiores pressões de todos os tempos? Crise de identidade, problemas de saúde mental, comparações nas redes sociais, pressão por sucesso, consumo desenfreado e até dúvidas sobre o propósito e sexualidade. E no meio de tudo isso, o jovem cristão muitas vezes se sente perdido, meio sem rumo, sem foco. Mas a verdade é que a Bíblia não está desatualizada. Ela fala profundamente para os nossos dias. Certa vez, Charles Haddon Spurgeon disse: nenhuma geração pode dizer que a palavra de Deus não serve para ela, porque ela é eterna e viva. Hoje, vamos conversar sobre como a palavra de Deus nos direciona diante desses desafios contemporâneos. Vamos falar de identidade, saúde mental, ansiedade, namoro, sexualidade e até do uso saudável da tecnologia. Acompanhe comigo. A crise de identidade e propósito é uma realidade presente. O mundo diz: seja o que você quiser, crie sua própria verdade. Mas você já reparou como isso tem deixado os jovens da nossa época mais confusos do que nunca? A Bíblia afirma em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nossa identidade não é negociável, não depende de curtidas, nem de seguidores, nem tampouco de aprovação humana. Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O jovem que busca identidade em fama ou em relacionamentos sempre acabará vazio. Mas o verdadeiro propósito só é encontrado em Cristo, que é a nossa rocha eterna. Não menos importante, a saúde mental, ansiedade e depressão também é uma realidade presente neste momento. A ansiedade é uma marca de nossa geração. O feed nunca para e a comparação nunca descansa. Mas a Bíblia também não ignora isso. Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 ao 7, ele nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejamos conhecidos diante de Deus as nossas petições, pela oração e súplica, também com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Martinho Lutero, o reformador, que também enfrentou períodos de angústia, disse: a oração é o respirar da alma. Deus não promete ausência de luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Embora iremos e vamos passar por lutas, aflições, Ele nos prometeu paz, consolo. E essa paz é muito maior do que qualquer ansiedade. Ainda há um outro problema sério, que são as redes sociais e as comparações desenfreadas em nosso tempo. As redes sociais criaram uma espécie de vitrine de vidas perfeitas. Mas lembre-se, ninguém posta suas lágrimas, suas dores,
seus defeitos no story. A Bíblia também alerta em Gálatas capítulo 6, versículo 4. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. John Stott dizia que nossa dignidade está em sermos filhos de Deus, não em superar o próximo. Portanto, a comparação gera inveja, insegurança, frustração. Mas o Evangelho de Deus nos liberta dessa prisão e de qualquer uma outra, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação. Além dos pontos anteriormente abordados, precisamos também falar sobre namoro, sexualidade e pressão social. O jovem cristão sofre pressão para experimentar tudo cedo demais. Namoro sem compromisso, sexualidade sem limites. Isso é um problema, é uma condução desenfreada à ruína, à destruição, à frustração. Mas a Bíblia também ensina, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. John Piper escreveu algo muito profundo. Ele disse que o sexo é glorioso não porque o torna Deus, mas porque aponta para Ele. O namoro não é terreno de testes. Ele é um caminho de preparação para o casamento. E o jovem que decide esperar não é careta. Na verdade, ele é sábio, porque entende que amor verdadeiro envolve compromisso. E compromisso nos convida a saber esperar, a enfrentar as etapas e o processo até alcançar o objetivo que se almeja no coração. Além de tudo isso, por final, precisamos falar do uso saudável da tecnologia e também do seu consumo. A tecnologia é uma bênção, meus irmãos, mas também pode se tornar uma armadilha, um embaraço. Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O teólogo reformado Herman Bavinck escreveu, dizendo: a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas viver dentro dos limites que nos conduzem à vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo que a verdadeira liberdade não é viver sem limites na vida, mas viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. O jovem cristão precisa aprender a usar a tecnologia como ferramenta e não como uma prisão, nem tampouco como uma forma desenfreada de atender aos anseios pecaminosos. Tudo que fazemos, devemos fazer para glorificar a Deus. Afinal, a nossa finalidade, o nosso objetivo, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, é glorificar a Ele. Amigos, os desafios da juventude são reais. Identidade, saúde mental, redes sociais, namoro, sexualidade, tecnologia. Mas a resposta não está em uma fórmula humana ou em fórmulas humanas. A resposta está unicamente na pessoa de Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo é a nossa esperança. Portanto, quando sentir crise de identidade, lembre-se, você é filho de Deus. Quando a ansiedade bater, dobre os joelhos em oração, fale com Ele. Derrame sobre Ele as suas lágrimas, os seus anseios, a sua dor. Quando a comparação te sufocar, olhe para Cristo, não para o feed das redes sociais. Quando a pressão sobre o namoro e a sexualidade vier, lembre-se, jovem, que a santidade é a tua liberdade. E quando a tecnologia te prender, volte a viver o mundo real. O mundo real é comunhão, é leitura da palavra de Deus, é oração, é sede de Deus. Hoje, eu te convido a refletir sobre esta mensagem e entender que Cristo te chamou para a liberdade e não para a escravidão. Hoje, você tem a decisão em suas mãos. Se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por fim, preciso dizer que a juventude cristã não precisa de respostas superficiais. A juventude cristã precisa de verdades eternas. E essas verdades estão na palavra de Deus. Se este vídeo falou com você, compartilhe com seus amigos. Muitos jovens estão sedentos por respostas reais. E lembre-se, ser jovem cristão não é viver limitado. É viver livre em Cristo Jesus. Porque a verdadeira liberdade não está no mundo, mas na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.